Graça e paz, queridos, boa noite. Amém. Vamos orar para início esse tempo com o Senhor. Onde você estiver, feche seus olhos neste momento. Eleve o teu pensamento a Ele. Tente desligar de tudo que pode ter acontecido nesses últimos dias, do que possa atrapalhar a sua comunhão com Ele. E tenta ligar o teu pensamento no Senhor. Pai, graças te damos por estarmos aqui mais uma vez. Sim, Senhor. Como adoradores, queremos retirar do nosso altar qualquer tipo de cinza, qualquer tipo de resquício, de coisas que talvez não te agradam, ou que já queimaram e talvez estamos tentando acender de novo. Tira de nós, em nome de Jesus. E venha com algo novo nessa noite. Venha com algo novo nessa noite. Que nós possamos te entregar essa nova adoração, essa novidade de adoração, e que o Senhor derrame algo sobrenatural também sobre as nossas vidas. Que haja realmente, Senhor, um tempo de oração, de consagração a Ti, de louvor a Ti, e que seja um diálogo entre o Senhor e nós, entre nós e o Senhor, que à medida que formos te adorando, que o Senhor venha derramando mais e mais a Tua presença, que venha fluindo mais e mais o Espírito Santo neste lugar, até que não sobre mais nada de nós, apenas o Senhor. Todas as pessoas que entrarem aqui, que sintam também a diferença, que sejam também para te adorar, ainda que venham com algo, carregando algo que não te agrada, senão que não passe da porta em nome de Jesus, que fiquem lá do lado de fora, porque nós cremos e queremos que o único Espírito tem liberdade de agir aqui, determinamos isso, é o teu Espírito Santo. Então, desde já, que todo impedimento, toda barreira, todo bloqueio, em nome de Jesus, toda seta, todo dardo, sabe, retirar, todo desfeito, toda palavra que foi lançada, todo desejo do inimigo, Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo mover das potestades, das hostes espirituais que podem estar aqui, querendo paralisar o que o Senhor tem a realizar neste lugar e através de nós, que todo o poder dele seja paralisado e que o Senhor conclua o que o Senhor precisa concluir. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Pai, somos teus, somos servos teus, estamos aqui obedecendo o que o Senhor tem, querendo fazer o nosso melhor, então é o Senhor que vai fazer. É o Senhor que vai operar. É o Senhor que vai fazer. Então tome a direção. Só faz, Senhor. E guarda as nossas vidas, guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias de todo contra-ataque em nome de Jesus, de todo peso de intercessão, guarda-nos, Senhor. Para a glória do teu santo nome, em nome de Jesus, que todo embaraço na língua, que todo embaraço nos sentidos, vá ter retirada em nome de Jesus, que haja clareza do que o Senhor tem a dizer e fazer, que possamos te sentir como o Senhor deseja em nome de Jesus, que os nossos sentidos sejam voltados para Ti em nome de Jesus, e que onde a nossa voz chegar, que onde a nossa voz alcançar, Senhor, que haja cura, que haja libertação, que haja conversão, que haja transformação em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que haja mudança de curso, Senhor. Que haja mudança, Senhor. Que haja mudança de pensamentos. Que chaves sejam viradas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que todo bloqueio, que toda barreira que impeça dos seus filhos quererem vir, seja desfeita agora, em nome de Jesus. Que nada mais impeça o teu agir, Senhor. Em nome de Jesus. Envie os teus anjos, Pai. Envie os teus anjos com os padres desembanhados para guerrear em favor dessas almas, dessas vidas que precisam do Senhor. E também em nosso favor, em nome de Jesus. Nos guardando, nos protegendo também para a glória do teu nome, por onde quer que andarmos. Ainda que talvez não estejamos tão atentos, que o Senhor permaneça com seus anjos ao nosso redor, nos guardando e nos protegendo, como tem feito em nome de Jesus. Que toda enfermidade, todo sinal desconhecido, todo sentimento estranho, toda dor estranha, em nome de Jesus, vá ser retirada agora. E recebamos a tua cura, Senhor. E recebamos agora o teu fortalecimento em nome de Jesus. O teu renovo, Senhor. Precisamos de Ti. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti.
Mais uma vez, Pai, leve as nossas mentes, os nossos pensamentos cativos à Tua presença. Não nos deixe distrair com as coisas que acontecem ao nosso redor, em nome de Jesus. Que sejamos focados em Ti, Pai. Focados em Te adorar, focados em Te bendizer, que sejamos focados em Ti. Seja o centro deste culto, seja o centro da nossa adoração. Tudo que for ministrado aqui seja para o Teu louvor e suba como um cheiro agradável, suave. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Receba, Senhor, o nosso louvor, a nossa adoração. Receba, Senhor, o nosso tempo de consagração a Ti. Receba-nos, Senhor. Receba-nos, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tome a direção deste culto. Que seja o Senhor ministrando. Que seja o Senhor operando para a glória do Teu santo nome. Seja aqui, seja na escolinha também, no ministério infantil. Conduz, Senhor. Conduz. E grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas o Senhor fará. Grandes coisas o Senhor vai liberar nessa noite em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que tomemos posse de tudo que o Senhor tem para nós. Que sejamos vasos. Que sejamos canais. Não somente vasos, mas canais do Senhor. Neste tempo. Que permitamos o Teu fluir. Neste lugar e fora daqui também, onde estivermos. Para a glória do Teu santo nome. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Te entronizamos, seja adorado. Seja adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Seja o centro, seja tudo. Seja, Senhor. Ensina-nos a chegar mais perto de Ti. Ensina-nos, Senhor, a tocar o Teu coração. Vem com Tua graça, com Tua glória sobre as nossas vidas, em nome de Jesus. Que seja o Senhor em nós. Que diminuamos cada vez mais para que o Senhor cresça, Deus. Em nome de Jesus. Seja exaltado, Senhor. Nos rendemos a Ti. Nos rendemos a Ti. Somos os nossos corações, Pai. Desde já. E perdoe-nos os nossos pecados. Perdoe as nossas falhas. Perdoe o que nós fizemos conscientemente e inconscientemente também. E nos ensine a ser como o Senhor deseja que sejamos. Nos ensine, Senhor. Nos ensine. Queremos mais de Ti, Pai. Precisamos de mais de Ti. Toma o Teu lugar. Toma o Teu lugar. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Te adoramos, Senhor. Aleluia, aleluia. Precisamos adquirir os dias, Pai. Ensina-me a sentir Teu coração. Jesus, quero ouvir Teu respirar. Tirar Teu fôlego com minha fé e Te adorar. Jesus, Tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Vem aquecer meu frio coração com Teu
Abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me e toca-me, toca-me. Ensina-me a sentir teu coração. Jesus, quero ouvir teu respirar, tirar o fôlego com minha fé e te adorar. Jesus, tu és o pão que me alimenta, o verbo vivo que desceu do céu. Venha aquecer meu frio coração com teu amor. Abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me, unge-me, unge-me e toca-me, toca-me, abraça-me, abraça-me, cura-me, cura-me e unge-me, unge-me e toca-me, toca, toca, vem sobre mim com teu manto, reguei com a glória, pois ao teu lado é o teu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, reguei com a glória, pois ao teu lado é o teu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, vem em mim com a glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Senhor, em nome de Jesus, retira agora tudo que nos afasta de ti, Pai. Nós precisamos sentir o teu respirar. Isso quer dizer que nós precisamos estar mais perto. Nós precisamos te sentir mais perto. E talvez o Senhor até esteja. É que nós não estamos percebendo, então cura-nos, Senhor. Vem com o teu manto sobre nós, em nome de Jesus, o teu manto acolhedor. Cura as feridas da alma, cura as feridas, Senhor. Feridas recentes que foram abertas. Feridas antigas que não foram cicatrizadas. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus, vem com tua cura, Espírito Santo. Vem. Só o Senhor sabe onde está doendo, então vem e toca. Toca. O canal está aberto, toca. Toca, Senhor. Toca. É o Senhor que sonda e que vê, então faz. Faz como o Senhor deseja.
com tua glória, pois ao teu lado é o teu lugar. Aleluia, aleluia, vem sobre mim com teu manto, levei-me com tua glória, pois ao teu lado é o meu lugar. Aleluia, aleluia. Chamamos, Senhor. Aleluia. Aleluia. Me fez lembrar, nós que temos crianças pequenas, e talvez não tão pequenas assim, essas madrugadas frias, quando nós acabamos acordando, a gente sempre vai lá dar uma olhada e eles estão descobertos, a gente vai lá e cobre. É o que o Senhor tem para fazer em você. Às vezes a gente se sente sozinho, acha que ninguém está vendo, e com o manto dele, com esse cobertor de amor, de graça, ele te cobre nessa noite. Deixa ele ser teu pai, deixa ele cuidar de você. Não precisa ficar falando para ele: ah, eu sei que ele irá sozinho. De vez em quando a gente precisa de um colo, e o Senhor está disposto a te dar. Dê a liberdade que ele precisa para agir na tua vida. Aleluia. Obrigado, Jesus. O meu maior prazer estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu sinto teu mover aqui. Eu quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo: derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. É nosso prazer estar em tua casa, em tua presença. Tu és o Senhor das nossas vidas. Recebe-nos, Deus. Meu maior prazer é estar em tua presença e prostrado aos teus pés, te adorar, Jesus, Senhor da minha vida. Eu ouço a tua voz, eu ouço a tua voz, eu
sinto teu mover aqui. Eu sinto teu mover aqui. Eu quero mais de ti, Senhor, do teu poder, da tua unção. Eu ergo as minhas mãos e clamo, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a tua glória, derrama a tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Senhor Santíssimo, Tu és o Senhor das nossas vidas, e sempre será, e sempre será. Mais em Ti, Senhor, e menos de nós. Mais em Ti, menos da nossa vontade. Mais em Ti, menos das nossas certezas. Mais em Ti, Senhor. Mais em Ti, mais em Ti, mais em Ti. Inunda-nos com a Tua presença. Inunda-nos, Senhor. Inunda-nos, inunda-nos. Leva-nos na vida. Derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor, derrama a Tua glória, derrama a Tua Shekinah, Senhor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Inunda o meu ser nos rios deste amor. Santo Deus, vai sentir, Senhor. Você já tem, Senhor. Precisamos ir além. Muitas palavras nos limitaram. Nós já ouvimos muitas coisas nessa caminhada com Jesus, de muitas pessoas que deveriam fazer com que a gente rompesse e na verdade nos prenderam a regras, nos prenderam a trabalhos. E a gente achava que Jesus estava ali. Até poderia estar sim. Pela graça dele, ele estava contemplando tudo e recebendo tudo, porque sabia que éramos inocentes nisso. Mas o Senhor tem mais. Aleluia. O Senhor tem mais do que eles disseram que teria. O Senhor é muito além do que nós podemos imaginar. Queremos mais, Senhor. Cheio, Aleluia.
adorado, Senhor. Seja adorado, Senhor. Tudo que eu mais quero, do meu fôlego tu és. Os braços é o meu lar. Estou aqui. Estou aqui. Pai, eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu sempre em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Primeiro dia não vem mais fundo, leva-me mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto. Aos meus pés me rendo, pois a tua glória quero ser. Eu amo tua presença. Teu sorriso é vida em mim. Eu seguro em tuas mãos. Confio em ti. Confio em ti. Quero ir mais fundo. Quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com a glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com a glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com a glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Tudo que eu mais quero é te ver, me envolva com a glória e poder. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser. Quero ir mais fundo, quero ir mais perto, onde eu te encontro, no lugar secreto, aos teus pés me rendo, pois a tua glória quero ver. Em nota e sem nota nós te amamos, Senhor, e tudo que nós queremos é te ver. Não é porque a nota não está como nós estamos acostumados que não vamos te adorar. Te adoramos em tempo e fora de tempo. Te adoramos com nota e sem nota. Seja exaltado, Senhor. Seja o centro das nossas vidas. Tudo que nós queremos é te ver. Tudo que nós precisamos é te tocar, é te sentir, é sermos movidos pelo teu Santo Espírito, pelo teu amor. Então toma-nos, Senhor. Toma-nos, Senhor. Toma-nos, Senhor. Seja exaltado, seja adorado, seja entronizado, Senhor. Aleluia, aleluia. Tua majestade é real, tua voz ecoa em meu ser.
bonita. E a gente dá um jeito. Glória a Deus. Glória a Deus. As crianças venham aqui, por favor. Só dá para carregar. Fechem os olhos, crianças, que os senhores gostam de orar de olho aberto, né? Ai, ai. Pai, apresentamos as crianças da nossa igreja, o futuro da tua igreja nesta terra. Senhor, guarda. Guarda, Senhor, a mente, guarda a vida, guarda o corpo todo, guarda eles, Pai. O que temos visto como pais aqui, o inimigo está doido para tragar as nossas crianças e ele usa cada detalhe para mostrar que tudo que ele tem é mais atrativo do que a tua presença. Senhor, tem misericórdia. Nos deixe como pais, como adultos, sempre alertas ao que eles estão vendo, ao que eles estão fazendo, para que possamos direcioná-los. Como eles tiveram essas semanas, a proposta, a atividade de ler Deuteronômio 28, que eles queiram isso para a vida deles, a primeira parte. A parte que o Senhor determina a bênção, que o Senhor ordena a bênção àqueles que são obedientes, àqueles que são fiéis a Ti, Senhor, e profetizamos isso, que eles sejam bem-aventurados nesta terra. Que pela obediência ao Senhor, de eles colocarem as mãos, de eles colocarem as plantas dos pés, a Tua bênção esteja em nome de Jesus. Tudo que eles fizerem, Senhor, que prospere para a Tua glória, que a profissão que eles desejarem seguir, que o Senhor esteja diante, que o Senhor esteja cuidando e preparando tudo, os estudos que forem necessários, as portas que precisam ser abertas, Senhor, conduza-os em nome de Jesus. Guarda a mente dos nossos pequenos, Senhor. Cuide também dos nossos adolescentes, do Miguel que acabou de fazer a cirurgia, Senhor, cuide toda a recuperação dele em nome de Jesus. Cuide, Senhor, da Milena também, que está buscando também os seus caminhos, seja com ela, Pai, para a glória do teu santo nome. Pai, cuide do João Vicente, que é o nosso bebê, seja com ele também, guarda, Senhor, a todo ser, de toda enfermidade, de toda praga lançada neste tempo, em nome de Jesus, de toda palavra maligna, de todo olhar maligno, Senhor, guarda os nossos filhos, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Que todas as palavras ministradas através da vida da pastora, através da vida da Karen, que já também já esteve ali na escolinha com eles, que tudo que for ministrado para eles, seja o Senhor falando com eles, e que eles venham guardar essas palavras e colocá-las em prática em nome de Jesus. Que onde eles estiverem, eles sejam luz, que eles sejam usados por Ti, Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Guarde-os, Pai, guarde-os, Pai, e traz cada vez mais sabedoria para nós pais, para os professores que estarão trazendo as atividades para eles. Nos dê direção, Senhor, de como proceder, de como agir, para que tudo ocorra como o Senhor deseja, em nome de Jesus. É o que nós oramos e te agradecemos. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Oh, glória. Pode sentar. Abre sua Bíblia, por favor, no livro do profeta Isaías. Isaías capítulo de número 55, versículo 8. Eu estava revisitando os temas e admirando quanto o Senhor é sobrenatural, né, no que Ele faz. Nos temas que Deus deu para o nosso pastor, sobre os temas que estaremos caminhando, estamos caminhando neste ano. Em maio, voltando, né? Já foi falado, mas é sempre bom lembrar. Sempre curado pela fé. Isaías capítulo de número 55, versículo 8. Vamos ler até o 9. Encontraram? Amém. Estou na versão, deixa eu ver se é King James. Eu gostei tanto disso, é King James. A Bíblia que eu ganhei num sorteio na rádio aqui, na minha Bíblia. Glória. Amém. Na versão que eu gosto. Versículo 8 de Isaías 55 diz assim: afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos,
e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Vou ler novamente. Afinal, os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, e os vossos caminhos não são os meus caminhos, afirma o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Amém? Curva sua cabeça. Pai, quantas coisas o Senhor nos fala só nesses pequenos versículos aqui. O Senhor tem nos surpreendido de forma sobrenatural e eu tenho muito mais a fazer. Muitas vezes nós estamos pensando que o que vamos viver é X e o Senhor tem um alfabeto inteiro para nós. Pai, fale conosco através dessa palavra em nome de Jesus e que haja cura em tudo que precisamos, não somente no que vemos, mas naquilo principalmente que só o Senhor vê. Que haja cura em nome de Jesus. Que hoje essa palavra chegar, que a terra que a receber, a receba e frutifique em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Essa palavra produza os frutos necessários para a glória do teu nome. Seja exaltado, Senhor. Tire agora todo o tampão dos ouvidos. Tire agora toda a trava, todo o bloqueio, para que seus servos, suas servas, seus filhos possam te ouvir e compreender o que o Senhor deseja. Em nome de Jesus, que seja o Senhor ministrando. Em nome de Jesus. Amém. Como é forte esse versículo, né? A gente tem aprendido, o mundo tem tentado ensinar assim, que nós temos que ser pessoas que programam tudo, que planejam tudo. E aí vem o Senhor e faz umas coisas doidas com a gente, né? Ó, o pensamento não é o seu pensamento. Isso não é até fora da palavra, mas tem horas que a gente está no caminho e fala assim, agora vai. O caminho está retinho aqui, bonitinho. Aí vem o Senhor e faz assim, e a gente fica, Senhor, que tiro foi esse? Meu Deus, de onde veio isso? Que furacão foi esse que está tirando tudo do eixo? É por causa disso. Os meus pensamentos são maiores que os teus pensamentos. Às vezes a gente acha que está fazendo a coisa certa, que tem que ir para o lugar certo, e de repente, talvez não seja tão certo assim. Vamos refletir. Olha lá, sendo curado pela fé. Nós temos falado de coisas sobrenaturais nesses últimos tempos, e não existe nada mais sobrenatural do que a fé. O que tem em nós, o que o Espírito Santo colocou em nós, o que Jesus, ao se entregar na cruz, colocou em nós, é algo muito sobrenatural. Porque como pode? A gente crê que um Deus pode ressuscitar mortos, que por uma palavra tudo pode ser criado. A fé é surreal. Surreal. Por isso que para muitas pessoas a gente é doido, né? A gente é doido. Mas nessa parte de ser curado pela fé, e nessa parte dos nossos caminhos não serem os caminhos de Deus, os nossos planos, nossos planejamentos não serem os mesmos de Deus, quero falar sobre alguém no Antigo Testamento também, que tinha uma vida linda, que se achava um herói, e era um herói para a nação dele. Mas ele precisou desenvolver esse sobrenatural, e precisou de pessoas para isso. E que você seja esse instrumento para levar essas pessoas a crerem também. Abra comigo, por favor, sua Bíblia no livro de 2 Reis, capítulo de número 5. Vamos conversar um pouquinho sobre Naamã. Segunda Reis, capítulo de número 5. O primeiro versículo diz um pouco de quem era Naamã. Naamã, chefe do exército do rei Aram da Síria, era um homem muito respeitado e honrado pelo seu senhor, pois por meio dele o Senhor dera vitória à Síria. No entanto,
este valoroso guerreiro contraiu uma terrível doença de pele. Nós que já ouvimos um pouco dessa história, nós sabemos que a doença que acometeu Naamã foi lepra, né? Algumas curiosidades aqui, históricas, né? A Síria se localizava no nordeste de Israel, porém as duas nações raramente mantinham relações amigáveis. Sob o governo de Davi, quando Davi era rei, os sírios eram obrigados a pagar tributos para Israel. Então pensa, uma nação que eu era obrigada a pagar imposto, acho que eu não vou ser tão amigo assim, né? Aí já nos tempos de Eliseu, os sírios cresceram em poder, guerras e todas as coisas, eles cresceram e eles começaram a atacar as tribos do norte na tentativa de frustrar, de deixar eles confusos nas questões políticas. Aí, nessas investidas de guerras que eles faziam, que geralmente, como diz aqui, o próprio Senhor permitia que eles vencessem, nessas investidas de guerra que eles faziam, eles traziam muitas pessoas como cativos, né? Como brindes de guerra, como triunfos de guerra, né? Eles levavam as pessoas cativas para ser escravos deles, servos dele e tal. E nessas investidas, muitos israelitas foram levados. E a moça que era serva da mulher dele, que é a que nós vamos falar um pouquinho agora, estava nessa investida. Versículo 2. Numa de suas campanhas militares, os sírios haviam levado cativo uma menina da terra de Israel, que passou a servir a esposa de Naamã. Olha só que tremendo. Um dia, a menina sugeriu à sua patroa: quem me dera o meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria. Com certeza ele o curaria da sua lepra. Então Naamã comentou essa informação, versículo 4. Comentou com seu senhor, com o rei: assim falou essa menina israelita. O rei da Síria respondeu: vai, não custa nada. Aqui é o que ele está dizendo, versículo 5. O rei da Síria respondeu: vai, depressa, com essa carta de apelo ao rei de Israel. E ele partiu e levou consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. Uau! Era comum naquela época, quando um rei precisava do favor de outro rei, chegar com presentes, falar assim: ó, vim em paz, vim trazer presentes. Porém, nesse caso, Naamã era muito conhecido, né? Como eu disse, ele era um herói. E quando ele chegou com seus ajudantes, né, os cavalos, quando ele chegou com os presentes para o rei de Israel, o rei de Israel ficou desesperado e já achou que ia morrer ali. E é engraçado porque ninguém sabia o que estava acontecendo, só alguns servos, os mais próximos, sabiam o que estava acontecendo com Naamã. O rei de Israel jamais imaginaria o que estaria acontecendo com ele. Mas é engraçado porque, teoricamente, por ser o rei de Israel, deveria ser um homem de Deus, né? Um homem temente. E talvez a resposta de Naamã poderia sair da boca deste rei, assim como muitas vezes nas nossas vidas. A gente busca pessoas e fala assim: olha, essa pessoa é importante, essa pessoa tem um cargo importante, essa pessoa pode me ajudar. E a pessoa, nada. Ou até essa pessoa faz igual fizeram o padeiro não, quem ficou? O copeiro. Isso, o copeiro de Faraó lá na história de José, lá em Gênesis. Ó, eu vou lembrar de você, viu? Segura aí, fica preso aí, José. Assim que eu sair daqui, eu vou lembrar de você. Já imaginou quanto tempo José ficou esperando? Ah, hoje ele vai lembrar. Hoje ele vai lembrar. E só foram 2 anos. Imagina a confusão na cabeça de Naamã. Primeiro teve que ouvir uma menina que era escrava, que ele trouxe cativa. Essa menina falou que tem um profeta que pode me curar. Aí chega perto do rei, e ele faz isso. Dependendo da pessoa, dependendo da negativa, já ia dizer: tá vendo? Pra que eu vou chegar nos crentes desse jeito? Eu estou chegando e está com medo. Vamos embora. Mas tudo tem seu propósito. Versículo 6. Ele levou também ao rei de Israel uma carta que dizia:
No momento que estiver recebendo essa carta, saberás que eu enviei meu servo Naamã, para que cures dessa espécie de lepra. Assim que o rei de Israel leu a carta, se irritou sobremaneira e rasgou as roupas, exclamando: por acaso eu sou Deus, que pode matar e dar vida, para que ele me envie um homem a fim de que eu cure de lepra? Veja, você está procurando um motivo para criar um conflito entre nós. E aí é engraçado, né? Porque a gente acha que só existe fofoqueiro no nosso tempo. Mas essa época já tinha fofoqueiro, né? Já tinha, sempre tinha um informante ali. Que é o versículo 8. Quando Eliseu, o homem de Deus, ouviu que o rei de Israel tinha rasgado as suas roupas, mandou dizer ao rei: por que rasgar suas vestes? Enviou a mim, e saberás que em verdade é profeta em Israel. Esse é macho, hein? Já pensou que a pessoa chega, né? O rei acha que é para ele curar o rapaz. E aí você, como profeta de Deus, diz assim: ei, é comigo o negócio, manda para mim. Eles vão ver que eu sou de Deus, agora sou eu que vou intervir para que ele seja curado. Olha o tamanho dessa fé. Ele era o cara. Isso é muito tremendo. Porque mesmo sem ter a descida do Espírito Santo, que veio só depois, né, da ressurreição de Jesus, a forma que esses profetas agiam é muito sobrenatural. É muito sobrenatural. Ele tem a coragem de falar acima de um rei. Hoje em dia, se a gente for falar qualquer coisa, dependendo de onde a gente fala, né? A gente é preso, a gente é xenofóbico, a gente é homofóbico, a gente é tudo fóbico. Manda pra mim, pode mandar, que é comigo o negócio. É o que Deus quer fazer com a gente. Que nós tenhamos essa ousadia de saber a quem nós servimos. Não é porque ele achava que ele era alguma coisa, é porque Eliseu tinha certeza de quem era Deus na vida dele. E isso é diferente. A gente se sente muito pequeno, a gente se menospreza muito, a gente acha lindo Deus usando tal pessoa, acha lindo Deus usando outra pessoa. Ai, Deus usa o pastor, ai, deixa o pastor. Ai, amém, pastor, é o Senhor. O mesmo Deus que age nele, age em você também, e que agir através de você também. E é até bom que haja através de você, porque tira um pouco o fardo do pastor. Deixa Deus te usar comigo. Tenha certeza de quem Ele é na tua vida. Eu não sei falar direito, eu não sei nada direito, eu não... Justamente porque se você soubesse falar, a honra seria sua. Se você soubesse fazer, a honra seria sua. Mas a honra precisa ser dele. Então, deixa. Continuando aqui na nossa história, de que nem sempre quem deveria nos ajudar faz alguma coisa. Quando Eliseu chamou Naamã foi, beleza, estou indo para lá. E como eu disse já no começo desse algumas vezes, como ele se achava um grande homem, ele era naquela época super respeitado, ele esperava receber um tratamento real, né? Tratamento de honra, afinal ele trouxe muitos presentes, né? Trouxe muita coisa. Só que Eliseu não quis falar com ele. É muito forte isso. Eliseu nem quis falar com ele. Eliseu mandou alguém e falou assim: fala para ele ir no Rio Jordão e dar 7 mergulhos lá, que a lepra vai subir. Hoje ele diria: ele está me tirando. Não é possível um negócio desse. Por quê? O Rio Jordão era pequeno, era o menor rio da região e era super barrento. O que tem a ver? Na hora, não falou nada. Ele traz um banco de mim, não é possível. Vamos lá, versículo 9. Naamã foi com seus cavalos e com seu carro e parou na entrada da casa de Eliseu.
Então este mandou um mensageiro dizer: vai lavar-te 7 vezes no Jordão, e tua carne será restituída e ficará limpa. No entanto, Naamã, sentindo-se insultado, retirou-se reclamando. Ele imaginava que este homem queria receber pessoalmente, invocaria em pé o nome do Senhor, o seu Deus, moveria a mão sobre as feridas e curaria dessa enfermidade horrível na minha pele. Ora, porventura, os rios de Abana e Farfar de Damasco não são melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles para ficar curado? E voltando as costas, retirou-se indignado. Essa é algo que a gente vai ter que lidar com o que Deus quer fazer conosco. Vão vir pessoas até nós de várias classes sociais. E foi até engraçado uma coisa que o Ratinho disse na rádio dele essa semana. Eu falei para disso, né? Eu escuto a rádio do Ratinho meio-dia, é muito engraçado. E aí, ele falou, mas estava falando alguma coisa sobre igreja, e ele falou assim: você nunca viu na igreja um milionário desmaiar? Ele quis dizer manifestado, né? Você só viu os pobres fazendo isso. Aí, por que será que o Estadinho faz isso? Milionário não faz isso. Ninguém põe a mão no milionário lá no carro. Eu falei, olha só que visão interessante. Nós vamos receber pessoas de vários níveis. Pessoas bem humildes e pessoas bem abastadas. Algumas delas, como Naamã, vão achar que vão chegar aqui, ou em qualquer lugar que você estiver, e você vai ter que estender o tapete vermelho para ela. Não, senta aqui, pergunta de honra. Cadeira de honra. Não, essa pessoa é uma grande empresária, essa pessoa é uma política, essa pessoa é, meu Deus do céu, nossa, tem que fazer. E talvez essa pessoa venha querendo que a gente faça um rebuliço para que ela receba algo. Passes de mágica, rodopios. Mas não é assim. Nós estamos aprendendo que a fé é algo sobrenatural e que nós podemos fazer tudo pela palavra. A palavra que for liberada gera milagre. Por isso nós temos que ter muito cuidado com o que sai da nossa boca. Porque o mundo espiritual está atento a tudo o que estamos dizendo. Então, temos que ter muito cuidado com isso. Eu lembro que nós estávamos em uma igreja. Nós ajudamos a inaugurar essa igreja em 2010. Hoje em dia não teria tanta coragem assim. Nós saímos daqui de Peru cedo para ir para São Bernardo do Campo. Ficávamos fazendo a obra lá até. Fazíamos o culto da manhã, louvor do culto da manhã, fazíamos almoço, limpávamos a igreja, culto da tarde. Às vezes a gente ia embora do culto da tarde, ou só depois do louvor do culto da noite. A gente ficou assim alguns meses. Até um dia em que chegou alguém na igreja. E o pastor, que era nosso amigo até, na época a gente considerava muito ele, eu ouvi ele dizendo uma frase: mano, dê atenção àquele rapaz, porque ele é empresário. Aí eu parei e falei, não estou ouvindo isso. Que nós tenhamos a compreensão que independente se a pessoa é um grande empresário ou se a pessoa é um simples faxineiro, tem que ser tratado com respeito, independente da posição. Aconteceram algumas coisas onde eu trabalho, eu nunca tinha visto isso. A minha diretora é negra e sempre a gente estuda, né? Ele fala sobre racismo estrutural, sobre algumas coisas assim, e eu nunca tinha visto isso. Embora eu tenha uma família bem mista, né, de pessoas pretas, brancas, tem, eu falo, é preto e branco mais ou menos, é bem assim. E eu nunca tinha visto nada parecido. Aí um dia, eu tinha descido na secretaria para ver alguma coisa de alguma criança, e tinha uma moça lá. Ela era de um setor que ajudava a cuidar das crianças com deficiência. Ela era ruiva, com a pele bem clara, olhos azuis,
estava sentada em frente à sala da diretora. Na porta estava escrito diretora. Minha diretora estava lá sentada. Quando eu entrei, ela perguntou de uma criança. Por coincidência era meu aluno, então eu falei como ele estava. Ele tinha síndrome de autismo, ele era autista, então eu falei como ele estava desenvolvendo, estava conversando. Aí do nada ela me perguntou: cadê a diretora? Que eu não vi a diretora aqui. E bem na hora, a minha diretora tinha levantado e saído da sala para tirar uma xerox do lado dessa moça. Aí eu fiz assim: é ela. Sabe o que tinha acontecido antes? Quando essa moça chegou na minha escola, a minha diretora foi abrir a porta. Ela não deu nem bom dia. Sabe por quê? Porque ela achava que a minha diretora era uma faxineira. Por quê? Porque minha diretora era negra. Ela entrou e já foi fazendo tudo. A diretora era dela, né? Muito quieta, eu ainda brinquei e falei: como é que você aguenta isso? Ela entrou, sentou, não sei o quê. Quando eu falei para a moça que ela era a diretora, desculpa, eu achei que você era. Eu olhei, ela não conseguiu terminar de falar. A minha diretora deu uma risadinha, que ela é muito lady. Eu fiquei assim, e bem na hora estava também, né, uma moça da limpeza também estava lá e viu isso, ela não sabia de enfiar a cara, de tanta vergonha. E eu sei que eu saí depois, voltei para a minha sala, depois eu conversei com ela e falei assim: como que você consegue? Essa moça nunca mais voltou lá, ela mudou de setor. E eu ainda falei assim: você está chegando numa escola, você está chegando num ambiente que não é o que você trabalha. Independente de quem abre a porta. Bom dia, eu sou fulano de tal. Quem você é? Você faz o que aqui? Educação e respeito. Independente da classe social. Independente principalmente de cor de pele. Uma diretora não pode ser preta? E ela fez isso. Aí eu perguntei para a minha diretora, né? Eu falei assim: como que você lida com isso? Ela falou: senhora Jaque, vou te dizer uma coisa. Eu lido trabalhando e mostrando que eu sou capaz de fazer. Porque se eu ficar parando para ver todos esses desafios assim, a gente fica doido. E fica nessa. Voltando para nós. Muitas vezes vão chegar pessoas que a gente vai achar: nossa, a pessoa é trilhardária, olha que jeito rico. Não, a pessoa só é snob. E ela quer que a gente trate, nossa, com toda a pompa. E se a gente falar: olha, não, vai ali no Rio Jordão e dá 7 mergulhos, meu Deus, está me ofendendo. Eu queria que viesse uma carruagem e faz o que Deus mandou fazer. Quando Eliseu disse para Naamã que era para ele fazer isso, era justamente para ver onde estava o coração de Naamã, para trabalhar isso. Mas Naamã tinha uma qualidade muito interessante, assim. Dava para perceber na história de que ele era uma pessoa que respeitava os funcionários dele, que ele dava ouvidos, né? Isso era bacana, porque no versículo 13, depois que ele tinha falado, né, no versículo 12, que ele tinha virado as costas, indignado, que ele ia embora. Versículo 13: contudo, seus servos, aproximando-se dele, aconselharam: pai, mestre, mesmo que o profeta te houvesse ordenado algo difícil, não terias realizado? Quanto mais agora, que ele simplesmente te orienta: lava-te e ficarás purificado. Aí eu fiz uma pergunta, eu escrevi uma questão aqui para falar até para vocês. Às vezes a gente não entende o lugar que a gente está. A gente não entende por que foi colocado ali. Fica: Senhor, o que eu estou fazendo aqui? E talvez seja para o propósito de uma pessoa, para que você seja um instrumento para que a lepra daquela pessoa seja curada. Onde foi que Deus te colocou, querido? Onde Deus tem te levado? E o que você tem feito? O que tem saído da sua boca? Quais têm sido as suas atitudes? Olha que interessante, o soldado disse: ei,
Ele não pediu uma coisa tão difícil. Não custa nada tentar. E o Senhor está pedindo algo para você. E você está relutando. Não, é coisa doida. Não vou fazer isso. Imagina que eu vou fazer isso. Isso é coisa doida demais. Não, é coisa da minha cabeça. Isso aconteceu no passado, não vai acontecer agora. Obedece. O princípio de tudo é a obediência. Sempre foi. Não adianta você ter fé e não obedecer. Versículo 14. Então Naamã se acalmou, né? Aqui está escrito aqui o seu. Desceu ao Jordão e mergulhou. Tem algumas traduções de Bíblia que diz que até o sexto mergulho ele estava do mesmo jeito. Que no sétimo aconteceu isso daqui. Ele mergulhou 7 vezes, conforme a orientação do homem de Deus, e ficou completamente curado. Sua pele tornou-se sadia e limpa, como a pele de um menino. Versículo 15. Em seguida, retornou à casa de Eliseu com toda a sua comitiva. Ao chegar diante do homem de Deus, declarou: eis que agora sei que em toda a terra não há Deus a não ser Israel. Olha que tremendo. Depois de ter dito tudo isso, você vê essa rendição. Mas era comum naquela época você pagar pelo que acontecia. Se você foi lá pedindo um favor, você ia lá pagar por ele. Então, na continuação do versículo 15: rogo-te, pois, que recebas um presente do seu servo. Entretanto, o homem de Deus respondeu: juro pelo Senhor, no nome dele, Deus vivo, a quem sirvo, que nada aceitaria. Naamã insistiu com ele para que recebesse o presente, mas ele recusou a receber qualquer gratificação. Sabe por que isso? Se Eliseu recebesse, tudo que foi feito teria caído por terra. É como se Naamã tivesse comprado a bênção. E Deus não age assim. Existem propósitos para cada coisa. E nesse momento aqui, não era para receber nada. Versículo 17. Então Naamã pediu: permita ao menos que este seu servo leve 2 mulas carregadas de terra, porquanto de agora em diante teu servo jamais oferecerá holocaustos nem sacrifícios a outros deuses, senão a Yahvé ao Senhor. Contudo, eu rogo a ele que me perdoe por uma única atitude. Quando eu estiver de acompanhar meu rei ao templo de Rimon, o deus da Síria, meu senhor costuma apoiar-se no meu braço para reverenciar sua divindade. Por isso, tenho que me ajoelhar ali também. Que o Senhor me perdoe, teu servo, por isso. Alguém respondeu: Eliseu: Shalom, vai em paz e boa viagem. E Naamã foi se afastando. Olha que impressionante. Ele não teve só a cura da lepra que estava no estágio inicial, mas ele se converteu. Ele se rendeu e falou: não quero adorar a ninguém que não seja Deus. Se ele tivesse recebido a cura da forma que ele queria, se Eliseu tivesse jogado um pó mágico, fizesse um monte de oração, de agabeta, um monte de coisa, como seria? Não teria esse efeito. Deus tem um jeito certo de agir. Deus tem um jeito certo de agir. A obediência a Deus começa com humildade. Devemos crer que a maneira dele é sempre melhor que a nossa. O fato dele ter ido se banhar no Rio Jordão tiraria a ideia de que não, eu fui tomar banho em tal rio, a água dele purificou e tal. Não. Ali ele viu justamente que só Deus poderia ter feito algo assim. E é o que vai acontecer conosco. O que Deus tem para nós é isso. O sobrenatural que Ele tem a realizar é isso. A gente talvez tenha um Rio Jordão a oferecer. Não é nada luxuoso, não é nada requintado, né? Cheio de muitas honras. É isso.
E é nisso que está a beleza do Senhor. Porque é onde Ele pode agir, é onde Ele pode fazer, e as pessoas vão ver que é Ele que vai fazer. Tem um louvor que retrata muito disso, né? Eu gosto muito do início desse louvor. Não tenho nada para te oferecer, nada que possa te surpreender, só um coração quebrantado mais uma vez. A gente não tem nada para surpreender a Deus. Ele sabe quem nós somos. Ele sabe quais são os nossos sonhos, quais são os nossos projetos. Mas como nós lemos lá em Isaías 55, volta lá de novo. Ele tem mais. E a gente precisa querer esse mais. A gente precisa tomar posse desse mais dele para nós. E vamos ver muitas curas pela fé. A começar de nós mesmos. Eu lembro que assim que a gente casa, a gente sempre tem a pergunta boba, né? Quantos filhos você quer ter? Aí eu lembro que a pessoa falou 4, eu falei, não, porque 4 não cabe no carro. E eu tive, antes da Ana Júlia, eu tive 2 abortos. Aí a Júlia veio de forma sobrenatural. Foi uma gravidez de muito risco para mim e para ela, né? Ok, só que quando eu voltei ao médico depois de tê-la, ele falou para mim, eu perguntei para ele se eu poderia ter mais filhos, e ele falou assim, olha, se eu fosse você, eu não teria. Porque a chance de você ter algo tão forte quanto dela, ou pior que dela, é grande. Mas também pode não acontecer nada. Mas é um direito seu. Você escolhe. Eu brinquei com ele e falei, tá bom. Daqui 3 anos eu te encontro aqui. A gente é doida, né? É um povo doido. Ok, graças a Deus não foi 3 anos. Eu não estava pronto naquela época. Mas tudo bem. Quando a Ana Júlia estava mais ou menos com uns 2 anos, eu sonhei com o João. Eu sonhei com Deus me dando um nome, que era João, e eu anotei o nome Vitor. Já vou explicar para vocês. E eu acordei aquele dia e eu vi o nome, eu anotei o nome, anotei o significado, que é o mesmo significado da Ana Júlia, parecido, né? O Ana e o João é a mesma coisa, de que é agraciado, alguém que tem a graça de Deus. E o Vitor seria de vitorioso, que é a mesma coisa do Vicente. Vicente e Vitor é a mesma coisa. Aí, ok. E eu sonhei, e Deus falou que ia me dar. E desde então, eu orava e eu pedia a Deus, eu quero gerar de novo, mas eu quero que o Senhor cuide de tudo. Porque eu não quero passar com ele o que eu passei com a Ana Júlia. Eu quero que ele tenha um crescimento perfeito, que eu tenha saúde e tal. E ficava falando, né? E assim que eu engravidei do João, foi através da oração da Ana Júlia também. Porque a gente já orava bastante, já tinha pedido com Deus, a Deus, eu já tinha me confirmado. Aconteceram algumas coisas no mundo espiritual, precisei sair de um lugar para voltar a ser fértil e engravidar, mas isso é outra parte. Mas resumindo, após o Dia dos Pais, a minha filha, o pastor pela primeira vez perguntou isso. Isso nunca tinha acontecido em quase um ano. Alguém aqui quer pedir uma oração? E os irmãos devem lembrar que a minha filha levantou a mão no final do culto. E o sangue de Jesus tem poder, o que ela vai falar? Eu já imaginava. Aí o pastor perguntou, o que você quer, Ana Júlia? Eu quero um irmão e uma irmã. Aí o pastor ainda deu risada, tal, brincou, não pode ser um só de cada vez, que coisa muito difícil. Tá bom, pode ser. Tudo bem. Naquele mês eu engravidei, provavelmente foi naquela semana mesmo, pela contagem das semanas, foi naquela semana. Eu engravidei e aí veio aquele medo do que poderia acontecer, de ser parecido com o da Ana Júlia e tal. Eu falei, não vou deixar isso entrar no meu coração, porque Deus falou e eu pedi para ele, se fosse para acontecer, que aconteceria de forma saudável. E eu estava muito coberto de oração dos meus amigos, né? E foi acontecendo, todo ultrassom, o João estava bem,
crescendo e engordando na medida certinha da semana. Eu ficava sempre pesquisando, né, o negócio do Google terrível. Eu fazia ultrassom, ia no Google. Ah, tá certo o tamanho. Tudo bem. Amém, Senhor. Glória a Deus. Era cada semana um milagre. E eu falava também, porque assim, da Ana Júlia, a gente não conseguiu deixar nada pronto. A gente esperava que ela nascesse em dezembro. Às pressas, no final de setembro, quase começo de outubro, eu fui internada. Então ela nasceu em outubro, 2 meses antes. A casa estava pronta, a enxoval não tinha nada pronto. Nada. E eu falava para Deus, por favor, deixa dar tempo de eu arrumar tudo. Pronto, eu teve algumas coisas que eu dei até uma segurada. Que eu falei, se eu arrumar agora, ele vai nascer agora. Então deixa eu dar uma segurada. E foi acontecendo. Quando chegou próximo da Páscoa desse ano, final de março, em março, na verdade, eu fiz o chá de bebê no começo do mês, mas no final de fevereiro eu comecei a inchar bastante, porque na gravidez o meu corpo não me obedece e eu retenho muito líquido, e aí eu vou inchando, e quanto mais peso você ganha, mais a probabilidade é maior de você ter pressão alta, e foi o que aconteceu. Já chegando no 6º, 7º mês, a pressão começou a subir, e aí eu já veio aquele medo de novo. Senhor, não quero parto prematuro, ajuda aí. Foi. Fiz o chá de bebê, uma festa incrível, lindíssima demais. Me senti como um presente de Deus, assim. Ai, foi lindo demais e maravilhoso. Consegui organizar todas as coisas, tudo. Quando vai chegando o próximo passo, no comecinho de abril, a médica que estava passando, que falava que eu era obesa, que eu era hipertensa, que eu estava velha, que eu estava me ameaçou dizendo que provavelmente se eu fosse no hospital, que é onde eu fui ganhar, se eu fosse passar na consulta lá, como lá já era maternidade, eles já iam me internar. Falei, tá bom, ok, estarei lá amanhã. Aí saí de lá falando para Deus, Senhor, seja a tua vontade. Eu não vou na palavra do que ela disse. Eu quero que o Senhor faça. Cheguei no médico que ela disse que ia me internar. O médico mais atencioso da vida que eu já tive nesse pré-natal. Ele me tratou de um jeito que nenhum dos outros 3 que eu passei me trataram. Muito cuidadoso, pediu os exames, tudo, olhou tudo, foi incrível. E eu tinha falado para Deus, deixa eu passar a Páscoa com a minha filha. Eu não tinha nem comprado ovo de Páscoa para ela ainda. Aí deixa eu passar a Páscoa, já pensando assim, passando a Páscoa, eu sei que o neném já vai ter conquistado mais de 2 quilos, conseguindo mais de 2 quilos, vai ser não tão prematuro assim, tá ok, passou de 2 quilos, já sai do hospital, tá ótimo para mim, Senhor, tudo bem. E aconteceu, o médico me mandou voltar em 3 semanas, então eu passei a Páscoa, terminamos o quarto dele, arrumamos, lavei toda a roupa, arrumei as malas, foi só arrumar as malas, gente, as malas, não, meu Deus, você que tá grávida, tá me insistindo, cuidado com a mala, é muito profético. Conseguimos arrumar tudo, graças a Deus. Agradeci ao Senhor e fui para a última consulta. Era só uma consulta. Só que quando eu cheguei lá, o médico já mandou eu ir para o pronto atendimento, porque minha pressão estava muito alta. Ele não falou para mim quanto estava, graças a Deus não teria infartado na frente dele. Deus é bom. E ele me encaminhou para o hospital. Chegando lá, foi toda a correria e fui direto para o parto. O neném nasceu um mês antes, era para ter nascido dia 14 de maio, ele nasceu dia 14 de abril, hoje está fazendo 2 meses. Nosso bebê, amanhã temos vacina, eita glória. E é muito interessante porque na hora do parto, algumas coisas aconteceram ali e você vê a mão de Deus cuidando de tudo, né? Porque eu contei para alguns amigos e como estamos em fase de testemunhos, vamos testemunhar. Quando os médicos plantonistas estavam fazendo meu parto, a gente percebeu que eles estavam, meu Deus, o que é isso? Nossa, mas que estranho. Nossa, mas por que está assim? E aí eu descobri. Eu tenho uma malformação no útero. Meu útero chama bigorna. É quando o útero da mulher é dividido em 2. Às vezes na parte de cima fica mais largo, em alguns é dividido de cima e embaixo, tem que fazer cirurgia. As mulheres têm um pouco de dificuldade de engravidar porque facilmente o bebê nasce prematuro porque não tem espaço, né? O que aconteceu nas 2 gravidezes? Quando eu estava lá tendo o João, que os médicos falaram assim, nossa,
ele está atravessado do lado direito. Quem lembra, o João só ficava do lado direito. Inclusive aí vem um milagre, o que aconteceu no nome dele que eu já explico. O João do lado direito atravessado. Aí os médicos falaram, nossa, mas o lado esquerdo não cresceu. O lado esquerdo não cresceu. Aí o Adilson falou para os médicos, o útero dela é gordo. Aí os médicos, está explicado. Na mesa de parto, eu descobri que, como meu útero tem essa característica, meu útero cresce de um lado só. O lado esquerdo ele não cresce. Então o bebê fica apertadinho de um lado só. E o médico disse, você não chegaria de jeito nenhum a uma gravidez de 9 meses. Eu falei, uau, vamos saber. Não que eu queira ter outra, né, irmãos? Aí, veio uma outra questão que o Adilson me contou. Eu estava com 8 meses exatos ali. O João estava com 3 voltas do cordão umbilical no pescoço. E já estava formando a 4ª. Com 8 meses. Como seria para ele chegar aos 9 meses? Não sei se chegaria. Voltando à questão do nome dele, aí você vê como o milagre de Deus é incrível. O nome dele então seria João Vitor. Quando meu sogro faleceu, há 2 anos atrás, eu descobri que o nome do pai do meu sogro era João Vicente. E eu falei, o nome do meu filho vai ser João Vicente, não vai ser João Vitor. Só que o pai do meu filho não gostou muito, mesmo eu estava homenageando a família dele. Ok. Vicente é muito forte, não trabalha em escola, não sabe como é. Aí eu falei, não sei o que. Aí quando foi em janeiro, a gente estava viajando, aí eu falei, como é que a gente vai saber? Vamos pedir para eles, o bebê, escolher o nome. Se é Vitor ou se é Vicente. A Ana Júlia pôs a mão na barriga e disse assim, irmão, se o seu nome for João Vitor, você fica do lado direito. Se for João Vicente, você fica do lado esquerdo. Aí eu falei, não, era a noite de ficar, Júlia. Ele está só do lado direito. Mas é claro, vai ser Vitor, ele não vai do lado esquerdo. Na manhã seguinte, ele fez um bolo todinho. Ele veio para o lado esquerdo. Foi só essa vez. Depois, claro, ele voltou de novo para minha costela. Mas olha que interessante, na hora que o médico falou na mesa de parto, que ele só ficou do lado direito, porque o esquerdo não desenvolveu, como que ele escolheu o nome dele? É surreal. Deus faz essas coisas sobrenaturais. E estamos aqui hoje com o João, 2 meses. Estamos ainda nos cansando. Estou em processo ainda por pele, fala, não é fácil. Os hormônios assim, nossa cabeça fica 1000, mas estamos vencendo a cada dia. Ele já trouxe milagres para a nossa família. Ele trouxe bênçãos como o Josafá profetizou. Eu até falei isso para testificar a fé dele, para fortalecer a fé dele, para ele continuar profetizando e orando por nós, porque por mais que o Josafá se ache super simples, ele é um homem de muita fé. Você é muito crente, Josa, sou sua fã. O Josa tinha, depois você já bebeu, o Josa profetizou algumas coisas sobre o João. E eu lembro disso, que o João traria algumas bênçãos sobre as nossas famílias. E eu sabia que não. O que a gente fala de bênção? A gente só pensa, nossa mente é pequena, pensa só em dinheiro, e bênção não é dinheiro. Não só dinheiro, mas outras coisas mais. Por exemplo, uma das primeiras coisas que aconteceram com a gente foi assim: quando eu ganhei a Ana Júlia, eu esperava que eu tivesse mais apoio da família para ajudar a cuidar dela. E eu não tive. E o João veio, e a minha mãe veio do interior e ficou 1 semana na minha casa para cuidar de mim, da Ana Júlia, e foi providencial, porque foi na semana que eu estava indo para o hospital visitar, porque ele ficou alguns dias lá para ganhar um pouco mais de peso, né? E um outro milagre enorme que aconteceu. Eu vou fazer esse ano 18 anos de casada, 18 anos que eu moro no mesmo endereço. E meu aniversário é muito perto do Dia das Mães, ou às vezes até no Dia das Mães,
E o do Adilson também é muito próximo. Então, eu sempre propunha de fazer almoço. E quase todo ano eu levava muita pancada. Quando não era de um lado, era de outro. Eu cheguei a desistir de fazer almoço. Porque eu fazia, eu chamava as pessoas para fazer almoço, eu estava pagando tudo com o Adilson, e as pessoas com mimimi, eu não quero ir porque eu estou pensando em fulano de tal. Eu não quero ir porque eu estou pensando, poxa vida, é meu aniversário, sabe, você tem que se humilhar. Ainda bem que a gente tem amigos que topam tudo agora. Que é chamar, vamos, churras, né, Beto? Opa, carne, vamos. Pois esse ano foi diferente. Eu estava muito cansada ainda, estava nem pensando de como é que ia ser meu aniversário, e de repente a minha sogra, que nunca planejou um almoço, de quando eu casei, nunca. Vamos, Adilson, vamos fazer alguma coisa? Ela, Adilson, pelo amor de Deus, sai, velho, pelo amor de Deus, Adilson, vai. E ela planejou até a sobremesa, que a outra nora traria, tudo foi bem bacana. Eu falei, aí na hora eu lembrei, Josafá disse, e já está acontecendo. Deus é maravilhoso. Deus é maravilhoso. E tem um outro testemunho que eu quero contar, rapidinho, deixa eu ver que horas são. Tá bom, daqui a pouco a criança vai querer mamar. Tem outro testemunho rapidinho que eu quero contar, e isso é muito tremendo, de verdade. O nascimento do João para nós é sobrenatural. E o detalhe, quando eu estava no hospital, vamos rir, eu estava no hospital, internada ainda, minha filha em casa sonhando com a minha irmã. Meu Deus! Eu falei, não, pelo amor de Deus, esse vai ter que ser vergonha para sempre. Não quero passar por isso não. Chega. Só o João está perfeito, ele é maravilhoso. Há 3 anos, mais ou menos, quase 4 anos já, nós compramos um terreno em Pilar do Sul de uma forma milagrosa. Eu contei testemunho da compra dele. Não sei se vocês sabem, mas eu vou falar rapidinho novamente. O que aconteceu? Nós temos um consórcio, pagamos um consórcio de imóvel, e a gente decidiu que o melhor lugar para a gente ter alguma coisa do imóvel seria lá no interior, porque lá é mais barato do que aqui, qualidade de vida e tal. Ok. Decidimos e fomos atrás de um corretor lá para comprar um terreno e tal, conversamos com ele. Ele nos levou para um terreno e eu mostrei para ele, falei mais ou menos a direção onde meus pais estavam construindo a casa na época, estavam terminando a construção. Aí ele disse assim, o corretor, olha, tem um terreno lá, acho que é perto, e o dono é pastor, falei, então mistério. Vamos lá. Cheguei lá, o terreno era exatamente atrás da casa da minha mãe. Falei, não é possível. Não tinha placa de venda, ninguém sabia que estava vendendo, ainda era do pastor. E aí a gente fez a oferta. A gente tinha dinheiro? Não. A gente tinha metade, mais ou menos. E aí tem outro milagre. Porque assim, quando foi para a gente comprar o nosso carro, nós estávamos pagando consórcio de carro, a gente estava muito apertado na época. E quando a gente foi contemplado para comprar o carro, a gente usava o carro do meu sogro, que era um Gol Bolinha, que valia mais ou menos uns 12 mil. E a gente contava com o dinheiro da venda desse carro para comprar o nosso carro, porque a gente não tinha o dinheiro todo para pagar o carro que a gente queria. Quando a gente chegou, o Adilson chegou para o pai dele e para a mãe dele e disse que ia vender o carro para pegar o dinheiro para comprar o nosso carro, na época, os pais dele disseram não. Eu lembro que o Adilson ficou furioso. E aí naquele dia eu estava bem crente, bem maldição. Eu falei para o Adilson assim, falei, relaxa. Se eles disseram que não vão ajudar, tá tudo bem. É porque depois, daqui a um tempo, eles não vão ter como dizer que foram eles que ajudaram a gente, ficar jogando na nossa cara. Ninguém vai poder falar. Vocês só têm porque fulano ajudou. A gente vai conseguir pelos nossos méritos. Ok. A gente conseguiu o dinheiro emprestado com a nossa tia. Ela emprestou, ainda assim não era tudo que a gente precisava. Nossa, a gente foi bem difícil. Compramos o nosso carro. Ok. Passaram-se os anos, precisamos comprar um terreno. Aí, a gente estava conversando com os meus sogros. E eu falei, eu já pensando, Senhor, eu preciso de empréstimo para comprar o terreno, preciso do que eu vou fazer, e o que eu vou ver, não sei o quê. Aí eu lembro que eu estava passando roupa.
Minha sogra subiu. Escuta, de quanto vocês precisam? De 40 mil? A gente vai dar para vocês. Eu falei, o quê? Aí eu disse, não, é 30. 40 não precisa não. E aí eu estava pensando, o meu olho já encheu de lágrima. Aí eu disse depois, eu cheguei achando que eles iam querer ajudar a gente. Por que você ficou assim? Eu falei, quando a gente precisou de 10, eles me deram. Porque a gente pediu. Agora, a gente não pediu nada. E eles vieram oferecer. É o que Deus faz. Compramos o terreno à vista. E aí a gente tinha um projeto de construir isso aqui. Só que isso foi mirrando do nosso coração. Falei, não vai ser um bom negócio aqui não. Final do ano. E depois de janeiro eu orei a Deus, falei para Deus, Deus, vou orar. A gente aprende a fazer as orações com Ele. Janeiro eu falei para Deus, Senhor, se for para eu vender o terreno, o Senhor vai ter que fazer um milagre do jeito que foi que eu comprei. O Senhor vai mandar alguém até nós, interessados em comprar nosso terreno, sem saber que a gente está vendendo, sem saber valor, sem saber nada. Queridos, aí aconteceu um fato na minha casa. Depois que eu tive João, depois que o João teve alta, apareceu uma cobra na minha casa e ficou rebolando para mim, na porta da minha casa. Eu fiquei parado olhando ela na porta da minha cozinha. Eu matei a cobra, era um filhote de cobra de falsa coral. Não sei de onde veio aquilo, não sei, mas é enviado de Satanás. E aí eu fui orar e fui muito brava. Aí eu fui orar, e uma das coisas que eu orei naquele dia, foi uma quarta-feira, eu orei naquele dia e falei assim, Senhor, tudo que estiver travado na minha vida, que seja liberado. No final de março, um pouco antes de eu ir para o hospital, vieram uns amigos até a minha casa e falaram assim, a gente está pensando em montar o nosso negócio mais para o interior, né? E aí eu lembrei da cidade de vocês e falei para o meu cunhado da cidade de vocês. Aí o Anderson brincou e disse assim, estou vendendo meu terreno, você quer comprar? E falou o valor. Nosso amigo falou, tá bom. Eu não levei a sério. Passou o tempo, tive João, veio a cobra na minha casa. Aí nesse dia que a cobra veio, eu falei, Senhor, tudo que está travado, seja liberado. Quarta, quinta-feira, o dinheiro da entrada do terreno já estava na minha conta. Não é melhor não dele, né? Que eu falei, na minha tentação. Aí ele, olha isso. Eu falei, meu Deus, o que é isso? Aí o mais incrível, quando a Wilson foi conversar com eles, o rapaz disse que estava orando a Deus naquele fim de semana. Olha isso. Ele estava orando a Deus naquele fim de semana, pedindo uma saída para Deus. Pedindo para que Deus mostrasse alguma coisa para ele que ele não aguentava mais. Ele precisava de uma saída, de uma resposta e tal. Aí chega nosso amigo e fala do terreno. Ele falou, obrigado, Senhor, essa é a minha resposta. Vocês têm noção de que o terreno que ele comprou, ele estava até lá com a gente no feriado, é exatamente o que ele sempre pediu a Deus? Exatamente o que ele sempre sonhou? Eu fiquei chocada de ver o que Deus faz. Eu fiquei chocada. Porque muitas vezes, e receba isso na sua vida, e fique pensando bastante aí. Tem coisas que a gente tem, Deus faz a gente ter, e não é para nós. É para o outro. Nós compramos, mas a bênção é do outro. Olha que incrível isso. Olha o que Deus faz. É sobre isso. Os meus pensamentos não são os vossos pensamentos. E a maneira que a gente quer fazer as coisas não são do jeito que Deus quer fazer. Os vossos caminhos não são os meus caminhos. A gente compra algo. Eu sempre quis isso. Sonho da minha vida. Depois você fala, será que é mesmo? É sonho do outro. E olha que coisa incrível. Assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O Senhor tem muito mais.
E não espere que os métodos dele sejam como os nossos. Não espere que os métodos dele, que a maneira dele, seja como a gente imagina. Porque a gente imagina, vou comprar um terreno, vou construir a minha chacarazinha. Não seria chacarazinha. Vou construir a minha chácara, vou fazer não sei o que. Quem disse? Não, eu estou fazendo tratamento, a minha cura vai vir de tal jeito. Ei, vai lá no Jordão. Não é do nosso jeito, querido. Tenha uma fé que cura. Não só que cura você, mas que cura o outro também. Seja ousado em profetizar também. Seja ousado em liberar a palavra. Não pense, não, eu sou ungido, eu não sou pastor, eu não sou obreiro, eu não sou nada. Você é servo do Senhor. Você tem o Espírito Santo, você pode fazer, então libere a palavra que o Senhor colocar na sua vida. Libere a palavra que o Senhor colocou na tua boca. Se você está segurando algo que Deus já falou que é para você abrir mão, abra mão. E veja o que Deus tem que te dar. Se coloque em pé. Vamos orar. Na falta de testemunho já vieram dois. Ai, Senhor, feche seus olhos, Pai. Somos gratos a Ti por quem Tu és, apesar de nós. A nossa fé é tão pequena diante de Tua grandeza. O Senhor é tão maior do que nós podemos expressar, do que nós podemos imaginar, e nós não temos nem palavras para dizer isso. Quão grande o Senhor é. Obrigado por quem Tu és, Senhor. Que como Eliseu nós sejamos ousados para sermos usados onde o Senhor deseja. Que como aquele servo, seja um soldado, seja a menina que trabalhava na casa da patroa, que tenhamos a palavra que cura. Que tenhamos a palavra de direção que leva à cura, sem mágoa, sem ressentimento, sem nada. Que tratemos as pessoas com respeito pelo que elas são. Que tratemos as pessoas com respeito, Senhor. Com amor. Que nos importemos com a dor do outro. Ah, Senhor. Que como eu disse naquela oração, profetizo aqui em nome de Jesus. Que tudo que ele está travado ao nosso respeito como igreja, como servos do Senhor, tudo que está travado seja liberado em nome de Jesus. Que todas as trancas, todas as amarras, tudo que impede seja liberado agora em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que haja uma liberação do Senhor. O Senhor tem muito a entregar, o Senhor tem muito a fazer. Eu consigo ver o céu celebrando com isso. Eu consigo ver os anjos celebrando, trazendo as bênçãos que a gente tanto buscava, que a gente tanto esperava. E até aquelas que a gente nem esperava. Ah, Senhor, que as suas bênçãos nos alcancem. Que alcance as nossas casas, que alcance as nossas famílias. Para que como Naamã, não que nós precisemos dizer quem o Senhor é porque nós não sabemos, mas que as pessoas ao nosso redor possam saber que Tu és Deus, que o Senhor faz, que o Senhor é, que o Senhor continua sendo fiel a quem é fiel a Ti, em nome de Jesus. Ah, Senhor, conduza-nos ao que o Senhor deseja, leve-nos ao que o Senhor deseja, Pai. Tantas coisas que o Senhor vem fazer, tira o medo de nós, tira o medo dos nossos corações, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, leva-nos além disso, Senhor. Tantas palavras já foram ditas, tantas coisas já foram lançadas para nos limitar, para nos paralisar. E nós acreditamos, nós aceitamos, mas hoje não. Nós rejeitamos e anulamos essas palavras que nos paralisaram até hoje. E nós queremos seguir a palavra que o Senhor tem para nós. Do vai, do ide, do avance, do siga em frente. Eu sou contigo. Vai. Você pode ir muito além, querido. O que você faz, que parece tão pequeno para você, Deus quer potencializar isso. Quer fazer algo maior e mais potente para alcançar multidões. Para alcançar multidões para Ele. Com o seu jeito, do seu jeito. Talvez hoje você fale assim, Jaque, mas eu acho que talvez hoje eu seja esse rio barrento. O que Deus pode ver em mim? O que eu posso oferecer para alguém?
Você tem uma fé sobrenatural. A sua fé pode mover montanhas, a sua fé move o sobrenatural. A sua fé transforma muitas coisas. Pai, abre os nossos olhos para que possamos ver, para que possamos contemplar o que o Senhor vê também a respeito disso. Que tenhamos a convicção de quem o Senhor é em nós e do que o Senhor é capaz de fazer, do que o Senhor quer fazer. Não para a nossa glória, não para a nossa honra, mas por quem Tu és. Para quem Tu és, Senhor. Tire toda trava da nossa boca. Tira, Senhor. Que não tenhamos medo de falar o que o Senhor tem a dizer, seja para quem for. Seja para quem for, pessoas importantes, pessoas, entre aspas, menos importantes, pessoas abastadas, pessoas humildes, não importa. Que dos nossos lábios sempre tenhamos algo do Senhor a falar. E que sejam palavras de destino, palavras de cura, em nome de Jesus, palavras de transformação. Você que vê muita coisa e fica calado, porque acha que não deve falar, que ninguém vai acreditar, libera o que o Senhor te deu, libera o dom que há em você, querido, querida, libera em nome de Jesus. Se deixe ser usado, se deixe ser canal nessa terra. A terra clama e espera a manifestação dos filhos de Deus. A terra está esperando por você, querido. A terra está esperando que você abra a tua boca e profetize. A terra está esperando pela tua oração. A terra está esperando pelo teu abraço. A terra está esperando por você. Para de se esconder, para de se vitimizar, para de achar que você não é capaz. Sim, nós não somos, mas Ele é. E é Ele que nos fortalece. E é Ele que tem nos estabelecido neste tempo. Como foi no mês passado, a fé que estabelece. A fé que traz a cura, como estamos profetizando agora. Cura principalmente das feridas da alma, a começar de nós e a partir de nós a se expandir por onde passarmos. O que nós conseguimos vencer, as outras pessoas também vencerão pelo nosso exemplo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. A gente se pergunta por que eu estou passando por isso. Porque nós precisamos aprender qual é essa dor, para poder curar a dor do outro também. Deixa o Senhor cuidar, querido. Deixa o Senhor tratar. Não saia como Naamã reclamando, pisando duro e falando: eu achei que ia ser de um jeito, está sendo de outro. Deixa Deus fazer do jeito dele. Os pensamentos dele são maiores do que os nossos. Os caminhos dele não são os nossos caminhos. Deixa o Senhor fazer. Tira a tua mão. Tira a tua mão. Até aqui você tentou e deu certo, então tira agora. Se desprende de tudo que te machuca, de tudo que te fere. Queira viver na paz que o Senhor tem para você. Queira viver na profundidade que o Senhor tem para você, em nome de Jesus. Mesmo fora do tom, nós cantamos: eu quero ir mais fundo, eu quero estar mais perto. Que estejamos mais perto do Senhor, porque Ele quer estar cada dia mais perto, ensinar mais coisas e mais coisas. Então, Pai, eis isso aqui. Eis isso aqui, Senhor. Toma-nos. Toma-nos. Seja exaltado em nós, através de nós, Senhor, em nome de Jesus. Toma o teu lugar, Pai. Toma o teu lugar. Somos teus, somos teus. Complete a tua obra em nós. Complete a tua obra em nós. E que possamos nos ver como o Senhor nos enxerga. Não para que tenhamos soberba em nós, mas que tenhamos a certeza de quem o Senhor é em nós. E da tua graça, do teu amor em nós. Graças te damos, Senhor, por esta palavra. Graças te damos por este tempo de comunhão. Graças te damos por este tempo de conversa. Pelos amigos que estão aqui. Em nome de Jesus, queremos apresentar a nossa irmã Ângela, que não veio por estar resfriada. Cuida dela também, Senhor, em nome de Jesus. Cuide da minha mãe também, que sempre assiste os cultos à distância. Cuide da saúde, Senhor, dela. Visite lá minha avó, que cumpra o teu querer na vida da minha avó, em nome de Jesus. Traga o descanso a ela e a nossa família também, para a glória do teu nome. Pai, o Senhor disse uma vez que deveremos descansar e dos nossos, Senhor, cuidaria. Então,
Eles estão nas suas mãos. Cuide das nossas casas, das nossas famílias, dos nossos entes queridos, em nome de Jesus. O Senhor sabe quanta palavra de um ente querido dói em nós. Trabalha neles, Pai, em nós também. E completa a tua obra. Completa a tua obra. Que tenhamos a humildade de fazer o que o Senhor deseja. E a obediência para permanecermos em fé no Senhor. Em nome de Jesus. Aleluia. Amém. Graças a Deus. Aplauda, exalte as orelhas. Aleluia. O senhor quer falar? Pode terminar. Hoje o pastor falou que ele ia fazer barba, cabelo e bigode. Mas faz. Já que estamos voltando, nós faz. Amém. Estenda suas mãos. Não tenha medo, querido. Não tenha medo. Você vai ser usado do jeitinho que você é. Você não precisa mudar nada. Não precisa querer falar difícil. Não precisa querer parecer mais espiritual do que você é. É na sua simplicidade que o Senhor vai te usar. Ele já tem usado. É que você que não percebeu. Ele tem cuidado de você toda madrugada. Toda vez que você sai na sua casa, Ele tem te acompanhado. Todo lugar que você tem, Ele tem estado com você. Todas as pessoas que Ele põe no teu caminho, você já está sendo buscado. Então, o que? Eu queria ser como tal pessoa, não. Ele vai te usar do jeitinho que você é. Na sua condição. Seja contando piada, seja abraçando, seja contando testemunho, seja colocando a mão de forma simples, numa oração simples. Porque talvez você nem consiga falar direito como as pessoas falam bonito. O mais bonito está dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus. É isso que importa. Você é bênção, querido. E você é do jeitinho que Deus sonhou. Eu ouvi uma frase que eu quero dizer aqui. No momento de oração, eu ouvi uma frase de que Jesus estava comigo desde a primeira batida do meu coração, no ventre da minha mãe. E talvez você tenha sido rejeitado a vida toda. Sentindo sozinho a vida toda, sem motivos para sorrir, sem ninguém para compartilhar nada, porque não tinha ninguém. Mas o Senhor sempre esteve com você. E quando o seu coração bateu pela primeira vez no ventre da sua mãe, Ele estava lá festejando, porque Ele já se importava com você. Você é planejado pelo Senhor. Você não é por um acaso, você não veio por um acaso, fruto de um adultério, fruto de um abuso. Você é o sono de Deus. Ele te planejou. Seja curado dessa ferida de rejeição. Seja curado. Vem sobre nós o teu manto, Senhor. Reina em nós com tua glória. Faz nascer em nós um Espírito novo, uma nova fé, uma nova esperança, uma nova confiança. Transforma-nos de dentro para fora. Aleluia. Graças te damos, Senhor. Graças te damos. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor dele seja sobre você, sobre sua casa, sobre sua família, te guardando, te protegendo. Que a graça dele te acompanhe onde quer que você vá.
Que o amor dele te alcance onde quer que você esteja. Que a paz dele transborde na sua vida onde quer que você esteja. Que não falte nada nos seus celeiros. Que você seja próspero em todos os seus caminhos. Que a bênção do Senhor esteja sobre sua vida, sobre sua casa. Em nome de Jesus. Que onde o Senhor te estabeleceu, que a bênção dele esteja lá também estabelecida. Que onde você colocar as suas mãos haja prosperidade do Senhor. Porque você é bem-aventurado no Senhor. Aleluia. Que a graça do nosso único, suficiente, exclusivo e eterno Senhor e Salvador Jesus Cristo. Que o grande amor de Deus, do nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo estejam com você e sobre você permaneça, não somente hoje, mas para sempre. Vamos todos dizer juntos: Amém. Aleluia. Está encerrado este culto. Glórias a Deus.